Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa aula a gente vai falar sobre o cálculo da área do losango, beleza? Então é o seguinte, nós temos representado aqui um losango, onde nós temos aqui os vértices A, B, C e o E. De modo, pessoal, que nós vamos ligar então o ponto A até o ponto B, então nós teremos aqui um segmento AB. Vamos ligar aqui do ponto B até o C e vamos ter um segmento BC. E vamos ligar do ponto C até o E e vamos ter um segmento CE. Finalmente, nós vamos ligar do ponto E até o A e vamos ter um segmento AE, beleza? Então, isso aqui são os lados do losango. Aí, nós vamos fazer o seguinte agora. Ó. Vamos pegar daqui do ponto A e vamos traçar um segmento de reta que vai até o ponto C. Tudo bem? Ok, isso que está aqui em azul, esse segmento AC que está em azul, nós vamos chamar, pessoal, na geometria, no caso do losango, né? Nós vamos chamar de diagonal maior, beleza? Geralmente é representado pela letra D maiúscula, que nem está aqui, ó. Por isso que está aqui o D maiúsculo, beleza? Então, esse segmento azul é a diagonal maior. Agora, se eu pegar a partir daqui do ponto E e traçar um segmento que vai até o ponto B, tudo bem? Então, nesse caso aqui, nós temos também uma outra diagonal, ok? E repare que essa diagonal EB, ela forma um ângulo de 90 graus com segmento AC. Então, no caso do losango, esse segmento EB aqui, ele vai ser chamado de diagonal menor, beleza? Diagonal menor. Bom, para a gente calcular então, né, pessoal, a área do losango, ou seja, toda a superfície dele aqui, ó. Então, por exemplo, fazer aqui um losango. E aí, no caso, a gente está interessado em calcular a área, né? Então, veja só. O que seria essa área? Essa área seria tudo que está aqui em rosa. Beleza? Seria toda a superfície do losango. Então, para a gente calcular então a área do losango, a gente vai usar essa relação matemática aqui, a área do losango vai ser igual a diagonal maior, ou seja, esse segmento maior aqui, multiplicado ó, pelo diagonal menor, que é esse segmento EB aqui. Ó. Então, sempre isso aqui ó, vai ser sempre dividido pelo 2. Beleza? Então, esse 2 aqui vai aparecer sempre nessa relação matemática para o cálculo da área do losango. Beleza? Então, para a gente entender como que nós calculamos, né, a área do losango, vamos fazer então um exercício aqui agora. Então está aqui, ó, seja um losango onde sua diagonal maior mede 9 centímetros e a diagonal menor mede 7 centímetros. Então ele está pedindo aqui para nós determinarmos a área, beleza? Nós vamos colocar aqui na nossa frente a relação matemática, né, que nós vamos usar para calcular a área do losango, né? Então assim, ó, a área do losango vai ser igual a diagonal maior vezes a diagonal menor, tudo isso dividido por 2. Beleza? Então vamos colocar aqui os dados do problema, né? Vamos colocar os dados aqui na nossa frente, para a gente entender o que está acontecendo. Bom, aqui está dizendo que a diagonal maior mede 9 centímetros. Então, ó, a diagonal maior ali está dizendo que mede 9 centímetros. A diagonal menor está dizendo que mede 7 centímetros. Então, o D minúsculo, eu vou colocar aqui número 7, né? 7
centímetros, beleza? E a área é o que eu quero achar. Então, ó, a área eu ainda não sei, eu quero achar ela. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui essa relação matemática e vamos aplicar esses dados, esses números aqui dentro da relação matemática da área do losango. Então vai ficar assim, ó, a área do losango vai ser igual a diagonal maior. Então, no lugar desse D maiúsculo, eu vou colocar quem? Ah, você já sabe, né? Você vai colocar esse camaradinho aqui, ó. Certo? O 9. Então, vamos lá, ó. Então, vai ser o 9, que vai multiplicar o D minúsculo. Esse D minúsculo é diagonal menor, né? Então, no lugar do D, você vai colocar quem? Você vai colocar esse outro camaradinho aqui, né? Ó. O 7. Porque veja que o D minúsculo é igual a 7. Então, no lugar do D, eu vou colocar o número 7. E aqui está dizendo que é dividido pelo 2. Então, vamos desenvolver a conta? Olha como é fácil. A área do losango vai ser igual a 9 vezes 7, que é 63, dividido pelo 2. Então, a área do losango vai ser igual a 63 dividido por 2, que é 31,5. E 31,5 o quê, né? Qual que é a unidade de medida que está dizendo aqui, ó? Centímetro, né? Então, 31,5 centímetros quadrados, beleza? Por que centímetros quadrados? Então, você se lembra que aqui no caso nós estamos calculando o quê? A área do losango. Então, no caso, é toda a superfície do losango aqui, beleza? Descobrimos então que é 31,5 centímetros quadrados. Como se trata da área, né, de toda a superfície dele, então é centímetro quadrado, beleza? Só que é o seguinte, pessoal, nem sempre, né, nos exercícios vai aparecer o que apareceu para a gente anteriormente, né, tudo bonitinho, né, querendo só a área. Vai ter situação que, em vez de pedir a área, o exercício vai pedir para você calcular, por exemplo, a diagonal maior ou a diagonal menor. Então a gente vai ter que fazer um procedimentozinho um pouco diferente, mas basta aplicar os conhecimentos que você tem em equação do primeiro grau. Então tá aqui, ó, seja um losango onde sua área é 12 centímetros quadrados. Então a área, está dando a área aqui 12 centímetros quadrados. E sua diagonal maior, 8 centímetros. E aí o que ele pede aqui? Ó? Ele pede a medida da diagonal menor. Então perceba que ele não está querendo a área aqui no exercício anterior, ele está querendo uma diagonal menor. Mas é fácil, ó. Vamos acompanhar comigo que você vai aprender. Então vamos aplicar então aqui a relação, né, do cálculo da área do losango. Então a área do losango sempre vai ser igual a diagonal maior multiplicado pela diagonal menor. Tudo isso dividido por 2. Lembra que esse dividido por 2 aqui é fixo. Então vamos colocar os dados aqui na nossa frente. Então aqui está dizendo que a área, né? Ou seja, a área desse losango já está sendo dado. Está dizendo que é 12 centímetros quadrados. E aqui está dizendo que a diagonal maior, ou seja, o D maiúsculo, é 8 centímetros, beleza? E aí ele está pedindo para determinar a diagonal menor, né? Então, o D minúsculo, que é a diagonal menor, eu ainda não sei quanto é. Qual que é a medida? Então, perceba, ó, que aqui no caso, deixa eu desenhar aqui o losango, né? Então, aqui no caso é o seguinte, ó. Ele já tem a área, beleza? E aí, ó, ele quer descobrir o quê? A diagonal menor. Então, veja bem. Se eu pegar e traçar aqui um segmento, né?
desse ponto até esse aqui, essa aqui é a diagonal maior, já temos a medida, ó, que é 8 centímetros. Então, esse camaradinho aqui, já sei que ele mede 8 centímetros, ó, esse aqui. A área já sei também, né? Tá falando que é 12 centímetros quadrados, ou seja, tudo isso que está em verde aqui, ó, é a área. Por isso que está em centímetro quadrado, lembre-se sempre. Agora, essa medida aqui, que vai daqui até aqui, essa é a diagonal menor. Essa é a que a gente precisa achar, beleza? Então, esse camaradinho aqui, ó, que é a diagonal menor, a gente ainda não sabe quanto mede. Então, vamos aplicar a relação matemática para calcular essa diagonal menor aqui, beleza? Então, vamos lá. Então, no lugar aqui do A, eu vou colocar que número? Ah, vou colocar o 12, né? Então, ó, aqui no lugar do A, eu vou colocar o 12. Aqui no lugar do D maiúsculo, eu vou colocar que número? Ah, vou colocar o 8, né? Então, aqui no lugar do D, eu vou colocar o D maiúsculo, eu vou colocar o 8. Que multiplica a diagonal menor, que é essa aqui, que eu ainda não sei o valor. Então, coloco o quê? Coloco o próprio D, dividido por 2. Beleza? E agora, para a gente encontrar aqui essa diagonal menor, basta a gente isolar quem? A gente tem que isolar esse camaradinho aqui, ó, o D. Então, ó, vamos passar, o 2 está dividindo aqui, beleza? Esse numerador. Então, eu vou passar ele para o outro lado, só que multiplicando, isso mesmo. Então, ó, vai ficar 12 vezes o 2, né? Que vai passar para esse lado aqui multiplicando, que vai ser igual a 8 vezes o D minúsculo, que é a diagonal menor. Então, 12 vezes 2, 24, que vai ser igual a 8 vezes D minúsculo. E agora basta eu isolar o D aqui. Então, se o 8 está multiplicando o D, eu vou passar o 8 para o outro lado, dividindo, né? Operação inversa. Então, vai ficar assim, ó. 24, que vai ser igual ao D. E esse 8 que está aqui multiplicando, ele vai passar para esse lado aqui, ó, dividindo. Beleza? Então, basta fazer essa divisão aqui, ó. 24 dividido por 8. Quanto que é 24 dividido por 8? É 3. Então, a diagonal menor vai ser igual a 3 centímetros. Não esqueçam de colocar a unidade de medida. Beleza? Então, essa diagonal menor aqui, já sei a medida. É 3 centímetros. Ok, pessoal? Então, eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.